Bom, pessoal, situações, problemas e funções exponenciais. Quando a gente fala de situações problemas, são aplicações reais que a gente tem das funções exponenciais. Isso é muito aplicado em matemática financeira, crescimento populacional e várias outras situações cotidianas. Atualmente, por exemplo, o coronavírus, ela é uma situação em que se aplica às funções exponenciais. Pessoal, qual que é a diferença de uma função exponencial para uma função linear? Em geral, porque a função linear você vai acrescendo, somando, enquanto a função exponencial você vai multiplicando. Então, por exemplo, no caso de aplicações financeiras, você aplicou uma certa quantia de dinheiro, por exemplo, R$ 100 num banco, e você vai ter um rendimento de 5% após um certo período, como por exemplo um ano. Isso significa que depois de um ano você vai pegar os seus R$ 100 e você vai multiplicar por 1,05, ou seja, 105%. Ok? No final de um ano, você vai ter R$ 105. Só que imagina que você deixou por um período de 2 anos. Bom, pessoal, toma cuidado porque tem uma pegadinha. Eu não posso pegar a taxa de 5% e multiplicar por 2. Isso porque, no primeiro ano, o seu dinheiro vai ficar 100 vezes 1,5 e no segundo ano, você vai pegar o resultado disso e multiplicar por 1,05. Vai dar um pouco mais do que 10%, tá? Se eu multiplicar esses dois números, vai dar 1,0, vai dar 1,1025. Isso. Ou seja, vai dar 10,25%, um pouco mais de 10%. É o que a gente chama aqui de que rendeu juros sobre juros. Então, após 2 anos, você pegou a sua taxa de juros de 5% e elevou ao quadrado. Após 3 anos, você vai elevá-la ao cubo e assim por diante. Então, você vai pegar o quanto que está somando, o quanto que está acrescentando, na verdade, o quanto está multiplicando, e você vai elevar pelo período que isso fica. Então, toda vez que a gente tiver uma função exponencial desse tipo, que ela tem um certo valor multiplicado por um número elevado a um expoente, em geral, pessoal, essa letra C é o valor inicial que a gente está aplicando de dinheiro, ou que, por exemplo, é o número de infectados iniciais de uma pandemia, ou é, por exemplo, o número de uma população, né? Pode ser de uma colônia de bactérias, pode ser de uma população humana, mas que ela cresce ou decresce numa certa taxa. E a taxa de crescimento, decrescimento, vai ser esse A, tudo bem? Essa é a taxa de variação. Esse x, pessoal, é o período, né? Quantas vezes ou o número de variações, né? Número de variações. Por exemplo, se você aplica um dinheiro que tem 5% ao ano, quantos anos passou? Se uma população dobra a cada 10 anos, quantas vezes, quantas décadas passaram vai ser esse x? Ah, né, o coronavírus falavam que ele tinha uma capacidade de dobrar, dependendo se manter isolamento ou não manter isolamento, em taxas diferentes, mas que você poderia dobrar, por exemplo, aí a taxa seria 2 a cada 20 dias, por exemplo. Então, esse período, toda vez que der 20 dias, você estaria acrescentando 1 no valor de x dele. Então, geralmente tem esse formato, o f de x, que vai ser a quantidade final de uma população, o valor final do seu dinheiro, ele vai ser igual ao valor inicial vezes a taxa de variação elevado ao número de variações que aconteceram durante um certo período. Tudo bem? Geralmente é essa cara que a gente tem.